Debaixo das ruas de Paris, existe um lugar que a maioria das pessoas nunca verá. Um labirinto escuro, silencioso e repleto de milhões de mortos. Durante séculos, esse mundo subterrâneo permaneceu escondido, guardando histórias de epidemias, desaparecimentos e ossos empilhados. Hoje, você vai descer até onde a luz não chega e descobrir o que realmente existe sob a cidade-luz. A cidade de Paris, capital da França, é um dos lugares mais visitados do mundo. Não apenas do seu país, não apenas da Europa, mas do planeta inteiro. O país abriga inúmeros pontos turísticos mundialmente conhecidos: basílicas, capelas, monumentos históricos, a Ópera de Paris, palácios grandiosos, claro, a icônica Torre Eiffel. No entanto, existe um ponto turístico muito menos conhecido pelo grande público, mas extremamente intrigante e carregado de história: as Catacumbas de Paris. E é exatamente sobre esse lugar que falaremos no vídeo de hoje. Um complexo subterrâneo colossal, praticamente um labirinto gigantesco que se estende abaixo da cidade de Paris. Como sempre, vamos utilizar a nossa máquina do tempo para voltar ao início dessa história, ainda no século XIII, há mais de 700 anos. Naquela época, o subsolo de Paris funcionava como uma enorme pedreira. Dali era extraída principalmente a pedra calcária, além de outros materiais fundamentais para a construção de casas, igrejas e monumentos que moldaram a cidade como a conhecemos hoje. Algumas dessas construções erguidas com esse material ainda existem até os dias atuais. Durante décadas, talvez até séculos, a extração continuou de forma intensa. E quanto mais material era retirado do subsolo, mais extensos e profundos se tornavam os corredores escavados. Quando as atividades da pedreira foram finalmente encerradas, existia sob Paris um verdadeiro labirinto subterrâneo, com mais de 300 quilômetros de túneis e galerias de pedra. Agora, vamos dar um salto de aproximadamente 500 anos no tempo. Foi apenas na metade do século XVIII que as catacumbas começaram a tomar a forma que conhecemos hoje. Nesse período, Paris crescia de maneira acelerada. A população aumentava dia após dia, de forma praticamente descontrolada. A maioria das igrejas possuía seus próprios cemitérios espalhados pela cidade, mas esses espaços já não eram suficientes para comportar a quantidade de mortos. Imagine uma cidade onde já não havia mais espaço para abrir novas covas. Corpos eram enterrados juntos, em valas comuns, muitas vezes empilhados uns sobre os outros. Em alguns casos, restos mortais ficavam expostos ao ar livre. A situação se tornou tão crítica que moradores das áreas próximas aos cemitérios começaram a adoecer. Um rio que passava próximo a um desses locais acabou contaminado, espalhando doenças e agravando ainda mais a crise sanitária. O cenário era alarmante. Cemitérios lotados geravam doenças, as doenças causavam mais mortes, e isso fazia com que os cemitérios se tornassem ainda mais sobrecarregados. Um ciclo vicioso que rapidamente saiu de controle. Alguma medida precisava ser tomada. Chegou-se a cogitar a proibição de sepultamentos dentro da cidade de Paris, mas a igreja foi contra a ideia, além de ser algo extremamente difícil de aplicar na prática. Imagine uma cidade onde fosse proibido enterrar seus mortos. A solução, porém, estava mais próxima do que se imaginava. Literalmente abaixo dos pés de todos. Aqueles mais de 300 quilômetros de corredores subterrâneos ofereciam espaço mais do que suficiente para receber os corpos de todos os cemitérios da cidade, e ainda continuar sendo utilizados para novos sepultamentos. Em 1786, iniciou-se a transferência em massa dos corpos para o subsolo. Centenas de trabalhadores atuavam diariamente, transportando milhares de corpos por dia. Mesmo com esse esforço monumental, o processo levou cerca de 2 anos para ser concluído. No início, os corpos eram simplesmente depositados e amontoados nos corredores. Com o tempo, tornou-se evidente que seria necessário organizar melhor aquele espaço.
Foi então que os ossos passaram a ser dispostos de maneira extremamente organizada. E é por isso que, como se pode ver nas imagens atuais, as paredes e colunas das catacumbas parecem verdadeiros monumentos feitos de ossos humanos. Por mais estranho e perturbador que isso possa parecer, o local chega a ter uma estética quase artística. Crânios e ossos empilhados formam padrões geométricos e estruturas simétricas. Assim, aquele antigo labirinto de pedra se transformou em um verdadeiro ossuário monumental, as Catacumbas de Paris. Chegando aos dias atuais, o local se tornou um ponto turístico oficial. No entanto, o percurso aberto ao público tem menos de meio quilômetro de extensão, o que representa menos de 0,5% de toda a área total das catacumbas. Qualquer outro tipo de acesso fora desse trajeto é expressamente proibido pelo governo francês. E há bons motivos para isso. Como mencionado, trata-se de um enorme labirinto subterrâneo. São cerca de 300 quilômetros de túneis interligados, e não é nada difícil se perder lá dentro. As últimas pessoas que se perderam nas catacumbas e conseguiram ser resgatadas foram 2 jovens em 2017. Eles faziam parte de um grupo de exploração urbana conhecido como catafiles. Esses grupos invadem e exploram ilegalmente as catacumbas, defendendo que toda a sua extensão deveria ser liberada ao público. A história mais famosa de alguém que se perdeu nesse labirinto aconteceu em 1793. Philibert Aspire era porteiro de um hospital em Paris e, certo dia, simplesmente desapareceu. Somente 11 anos depois descobriram o que havia acontecido. Philibert havia entrado nas catacumbas por uma escadaria trancada no pátio do hospital. Como porteiro, ele possuía as chaves de acesso. Existem, inclusive, várias entradas escondidas espalhadas por Paris, muitas delas utilizadas até hoje por exploradores urbanos. Ninguém sabe ao certo o motivo que levou Philibert a entrar nas catacumbas. Curiosidade, exploração ou outro motivo desconhecido. O fato é que ele se perdeu nos túneis e seu corpo só foi encontrado 11 anos depois. Ele foi enterrado exatamente no local onde seus restos mortais foram achados, e uma lápide foi construída ali mesmo. No entanto, essa área fica fora dos limites permitidos para a visitação. As catacumbas de Paris estão localizadas cerca de 20 metros abaixo das ruas da cidade. Estima-se que existam restos mortais de aproximadamente 6 milhões de pessoas em seu interior. Além das transferências iniciais, o local funcionou por quase 100 anos como o principal cemitério da cidade e também das regiões vizinhas. Caso você visite Paris algum dia, o ingresso para conhecer as catacumbas custa em torno de 12 euros, e o passeio tem duração aproximada de 45 minutos. E agora que você conhece a história das catacumbas de Paris, fica a pergunta: você já sabia o que realmente existe sob a Cidade Luz? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você achou dessa história, e se teria coragem de descer até onde a luz não chega. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério.